Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui falando de ufologia, de assuntos correlatos, com você que gosta, né? E eu sempre deixo minha gratidão para os ouvintes que me trazem coisas interessantes. Eu não estou lembrando hoje, eu vou falar de uma coisa que eu recebi, na verdade, de um ouvinte e que eu não lembro o nome da pessoa. Se a pessoa se lembrar que estiver assistindo, por favor, se identifique. Foi, acho que semana passada. O volume é tão grande que eu não consigo, muitas vezes, lembrar quem mandou o quê, quem falou o quê, quem me contou. Lembra da abdução que eu contei há 2 meses atrás? Eu não tenho a menor ideia, né? Ou lembra que eu te falei que eu vi um OVNI uma semana atrás? Isso aí é tanto, né? É tanto volume, é tão... Na verdade existem tão poucas canais para as pessoas expressarem, aqui no Brasil principalmente, existem tão poucos canais para as pessoas expressarem as suas experiências ufológicas, as suas abduções, elas não têm quem as escute, né? Os órgãos especializados também são meio fechados, são meio snobs, fala assim, mas será que é autêntico, será que não é? Quer dizer, não deixa a pessoa falar, parece não se interessar, né? Entendeu? Então, por exemplo, às vezes as pessoas vêm falar comigo, às vezes simplesmente para falar, às vezes não existe nada que eu possa fazer, muitas vezes, a não ser simplesmente ouvir e dizer assim, olha, isso já tem parecido, não tem parecido, isso me parece ser mesmo abdução, eu acho que não, entendeu? E por aí vai. Mas um ouvinte bacana aí, que eu não lembro o nome, um rapaz, do sexo masculino, me mandou uma pergunta, né? O que eu sabia do projeto SERPO. SERPO de SERPO, né? Projeto SERPO, fato ou ficção, né? Pouco falado no Brasil, o projeto SERPO, ele é uma coisa que é teoria de conspiração, quer dizer, aquelas coisas que são faladas, mas não são provadas, né? Como a origem reptiliana do Bush, essas coisas que o Ike fala, tudo é teoria de conspiração, né? Não tem... A pessoa joga, né? Se o pessoal acreditar ou não acreditar. É impossível de comprovar, né? Mas existe uma ufóloga importante que se envolveu no projeto SERPO, que é a Linda Moulton Howe. A Linda Moulton, M-O-U-L-T-O-N, Moulton Howe, W-O-H-O-W-E, Howe. A Linda Moulton Howe, que foi uma grande pesquisadora, trabalhou na MUFON e tal, né? E ela começou muito naquela parte de abduções, de mutilações de animais. Ela pesquisou o caso do cavalo Snip, que apareceu com metade da cara sem sangue, com metade da cara recortada cirurgicamente, né? Esses mistérios de vacas e animais que são mortos por naves, né? A Linda Moulton Howe começou com isso. A Linda Moulton Howe teve no Brasil também. Ela estudou o caso do Urandir, ela estudou o caso do Projeto Portal, ela ficou bastante tempo lá com o Urandir, lá em Corguinho, né? Então ela assim, ela gosta assim, ela é bem aberta, ela experimenta vários tipos de coisa, né? Ela não é assim, só trabalha com avistamento, só trabalha com mutilação, só trabalha com passar de mutilação de gado para o Urandir, quer dizer, ela varia bastante o espectro de pesquisa ufológica dela, né? Ela veio ver aquela foto do Urandir onde ele mostra um, um negócio, um lençol com marcas de desintegração, que ele alega ter se desintegrado e sido abduzido e deixou marcas, né, como tipo santo sudário. Tudo bem, ela foi lá ver tudo isso daí. O projeto SERPO, né, ele veio à tona em 2005, quando, em novembro de 2005, um empregado do governo americano chamado Victor Martinez, nome mexicano, Victor Martinez, com Z,
né, começou a falar que tinha participado de um projeto Serpo, que era um projeto secreto do governo. Ele começou a falar isso, como o Bob Lazar fala que participou lá, que viu os UFOs em Roswell. Então sempre tem essas pessoas que alegam que trabalharam para o governo americano e que viram X ou Y coisa. O Victor Martinez, né, começa, a primeira declaração dele que ele fala é isso. Primeiro, deixe que me apresente. Meu nome é Victor Martinez. Sou um empregado aposentado do governo americano, mas não quero dar detalhes sobre o meu passado, mas apenas que estive envolvido em um programa especial. E esse programa especial, que seria o SERPO, né? O que seria esse SERPO? Eu vou opinar depois sobre o SERPO. Primeiro eu vou falar o que é. Quando os UFOs caíram em Roswell, no New México, no Novo México, em 47, né? Naquela região de Roswell e Corona, a gente fala muito Roswell, mas na verdade também foram avistados numa cidade vizinha chamada Corona. Corona e Roswell viram a nave, teve os fragmentos e tudo mais. Né? Na verdade, são duas pequenas municipalidades, né? E que existiu, isso é muito falado, um sobrevivente. Isso quase todo mundo é unânime em dizer que houve um sobrevivente de 5 ETzinhos mortos. Tinha uma Greyzinha, que teria sido aquele que foi aquela, né? A Ariel, que foi... que teve conversações com a enfermeira, Matilda O'Donnell McElroy. Também há uma outra história que não é totalmente comprovada, mas é muito veiculada, de que ela tinha uma especial afinidade com a enfermeira, então ela conversava mais com a enfermeira do que com os agentes. Então ela se tornou, a enfermeira Matilda, ela se tornou chave no processo de tentar se comunicar com o ET, com o Gray, que o Gray não... Uma coisa que eu sempre digo, fazendo uma parte sobre isso, é que o ET não está interessado em saber se você é rico, se você é chique e se você é culto. Entendeu? A inteligência humana não tem a ver com condição social. Tem um monte de gente rica idiota e tem um monte de gente inteligente pobre ou simples, ou sem cultura. Né? Então, por exemplo, não ele vê além da roupa que você usa, do carro que você tem. Isso aí não é prova de que... Isso pro ET não é prova nenhuma de que você é inteligente ou que você é interessante para o contato. Então, por exemplo, podiam ir lá grandes cientistas, grandes astrônomos, grandes senhores, doutores, professores, não sei o quê. O Gray fazendo... Sei, ó, entendeu? E a enfermeira, ela foi com a cara da enfermeira, achou que a enfermeira tinha uma boa espiritualidade, tinha uma onda boa, e começou a conversar só com a enfermeira. Falou sobre vários assuntos, falou sobre Deus, falou sobre o mundo dos Greys. Tem uma entrevista, tem um outro vídeo meu que tem a entrevista traduzida da Matilda com a Ariel, né? Mas enfim, se fosse, vamos dizer que seja a Ariel, vamos dizer que seja real a história da Matilda, né? Esse ETzinho teria conseguido reconectar ao planeta, a Zeta Reticuli, né? Aos Zeta Reticulianos, né? E colocou em contato com os outros EBs. EBEs, né? Porque em inglês EBE means extraterrestrial biological entity, quer dizer, uma entidade biológica extraterrestre, um EBE, né? Esse EBE, o EBE ou EBE, ou como você queira chamar, né? Estava se referindo basicamente aos ETs. Então, por exemplo, eles não chamavam aquilo de um ser biológico extraterrestre, né? Na falta de uma classificação, as pessoas têm necessidade de falar assim, não, é um humanoide, não, é um insetoide, é um reptiliano. Não, é um EBE, é um ser biológico não terrestre, né? Tem uma vida e não é terrestre. E o Grayzinho, no caso, ao que tudo consta, acabou morrendo na Terra, em Roswell, nunca foi devolvido, né? E ele não demonstrava medo de morrer, o alienígena sobrevivente de Roswell. Ele falava que a morte para ele não sentia dor. Por isso que muitas vezes quando os Greys abduzem também, eles muitas vezes não entendem a dimensão da ideia da dor. Então eles muitas vezes picam a pessoa sem anestesia, fura sem anestesia,
também porque ele também, ao que parece, eles não sentem dor, são incapazes de sentir dor. Mas seja como for, isso já é um outro assunto da questão da biologia dos Greys, né? E aí em 65, quer dizer, teria sido bem depois de Roswell, quer dizer, foi em 47 Roswell, então 18 anos depois, 65, né? 12 militares americanos foram para o planeta dos Greys, segundo o que esse Vitor Martinez está falando. Então o Vitor Martinez falou que em 65 a conversação entre os Greys e os americanos chegou a ponto de mandar uma dúzia de americanos, que é aquilo que aparece no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, naquela cena final que aqueles militares entram no UFO e vão embora, né? Seria essa a ideia, quer dizer, eles trocaram uns tantos Greys por uns tantos humanos, né? E aí eles foram para a nave Grey, né? Numa missão de 12 anos, quer dizer, partindo em 65, voltando em 77, 1977, voltaria para a Terra, né? Ou seja, os Greys concederiam aos humanos o direito de viajar e conhecer um outro planeta, né? E aí aprender mais também sobre os Greys, que é os EBEs, que os militares americanos chamam de EBEs, Extraterrestrial Biological Entities, e saber como eles vivem, como é o mundo deles e tal, né? Depois fala que o mundo Serpo é 37 anos-luz da Terra. Eu não sei se é essa retícula é 37 anos-luz da Terra, eu preciso checar. Talvez esteja referindo a um outro planeta, mas era um planeta de Grey, ou pelo menos o ser que caiu em Roswell era tipicamente um Grey. Tem 2 sóis, que é o caso de Zeta Retícula, tem o Alfa e o Beta do Zeta Retícula, é uma pequena constelação, um planeta ligeiramente menor que a Terra, com uma atmosfera semelhante. Tanto que é semelhante que os Greys ficam muito à vontade no planeta Terra. São eles que abduzem, muitas vezes para terceiros, para reptilianos, para humanoides, para insetoides e tudo mais, porque o Grey fica bem na atmosfera terrestre, né? E aí o que aconteceu é que a radiação desse planeta Serpo era muito alta, tá? E os 12 humanos que foram para lá tinham que viver constantemente em roupas, vamos dizer, de chumbo, roupas cobertas. Eles não tinham que viver em ambientes fechados, porque o Sol do planeta dos Greys era radioativo demais, para um sistema binário com 2 estrelas próximas, né? E aí algumas coisas que esses caras relataram ao voltar, ou que as ETs contaram para os americanos, né? Que não existia um governo exatamente como há na Terra, né? Mas, por exemplo, que existem pequenas comunidades, né? Milhares de pequenas comunidades que giram em torno de uma grande cidade central e um sistema de líderes, mas não um sistema de governo, né? O líder para cada departamento, para cada função, mas nunca um governo central fora, né? Porque o que a gente tem na Terra, na verdade, é um governo intruso, né? Tipo assim, as empresas existem, as pessoas existem, elas trabalham, elas produzem, elas têm que ficar pagando para um governo, né? Que muitas vezes você não sabe para que você está pagando, né? Então, isso não existe lá. Lá tudo, vamos dizer, terceirizado, ou seja, quem produz clones, quem produz comida, quem é médico e tal, obedece a quem é médico, não a um governo, né? Uma sociedade altamente civilizada, organizada, que dispensa um governo, né? E esses homens permaneceram em Serpo até 78, mas 7 homens e uma mulher voltaram para a Terra. 2 membros do time morreram por causa da radiação, né? E 2 gostaram tanto que resolveram ficar lá no planeta, e os Greys deixaram, né?
E eles ficaram isolados, segundo consta, esse Vitor Martinez fala, até 68. Desculpa, até 1984. Eles permaneceram, vamos supor, em prisão domiciliar a bordo de uma base americana qualquer, entendeu? Né? E quando eles foram dos 8, né? Todos os 8 tiveram vida curta. Eles acabaram morrendo até 84 ou um pouco depois, que eles viveram mais uns 5, 6 anos, por causa que a radioatividade do planeta Serpo era demais. Entendeu? Em geral, isso é dito, né? Os próprios extraterrestres falam que o ser humano tem poucos planetas ou dificilmente conseguiria viver num outro planeta sem morrer muito breve, né? Porque é uma biologia frágil, numa condição diferente, não foi geneticamente modificado para viver. Como os Greys fazem híbrido de humano com Grey para criar um tipo de Grey que possa sobreviver na Terra, né? Um variante de si mesmo, um modelo de si mesmo que consiga, como eles falam de gente de vida como se fosse um modelo de carro, um modelo que adapta no planeta Terra, um modelo que adapta no planeta Serpo. Você pegar o indivíduo biológico de Orion e pôr aqui, ou você colocar o indivíduo biológico de Zeta Reticuli e pôr aqui, ou você colocar o indivíduo biológico da Terra e colocar em Zeta Reticuli sem fazer uma adaptação, sem colocar numa base subterrânea, sem nada, simplesmente caminhando pelo planeta de superfície, ele provavelmente vai morrer em alguns anos. Por melhor que seja o cuidado médico, o corpo não aguenta, né? E aí você fica assim, né? Será que a gente dá para aceitar o projeto Serpo, né? Aí a Linda Moulton Howe foi a primeira que começou a pesquisar esse caso, né? E chegou a lançar um documentário na HBO americana, né? Algumas pessoas às vezes criticam a Linda Moulton Howe por considerar ela um pouco sensacionalista, né? No sentido de que ela se lança logo, assim, ela aposta mesmo, entendeu? Assim como ela fez com o Portal, assim como ela fez com as vacas lá mutiladas, e ela fez com isso aqui também, ela lança, ela não fica cautelosamente guardando por anos, não. Ela fala, vamos ver no que dá, né? Ela traz a novidade à baila e depois vamos ver se dá certo, né? E aí a Linda, ela diz que a base onde isso aconteceu foi a base de Holloman. Em 64 teria sido a partida dos militares para Zeta Reticuli, né? Depois ela tinha uma outra versão de que só foram 4 humanos. Ela ouviu de outra pessoa uma versão de que tinham sido só 4 humanos e que 3 tinham sobrevivido, um tinha morrido e um tinha enlouquecido, né? E esse que tinha enlouquecido não se sabe se permaneceu lá, se morreu, se os Greys mataram, o que teria acontecido, né? Aí ela conheceu um agente da Força Aérea Americana também, que corroborava a história, o Richard Doty, Richard com D, C, o seu não sei, é middle name, é nome médio, Doty é D-O-T-Y. Richard Doty, que prometeu dar para Linda Moulton Howe uma série de materiais, né? Inclusive os documentos, filmes e fotografias, até que ele ficou enrolando a Linda Moulton Howe, fez ela de boba, queimou o filme dela, e falou no fim que não podia porque os superiores não tinham permitido, né? Aquela velha história, né? Aí a HBO ficou furiosa, considerou que ela tinha sido precipitada e retirou o documentário do ar, né? Mas aí, por exemplo, esse Dory também estava associado ao Majestic 12, né? Aqueles outros projetos secretos americanos, né? E agora o Dory é um civil, ele não é mais militar, né?
pelo fato de que ele lançou tantos segredos e nunca provou nada, e ele era, se dizia militar, depois virou civil, muita gente descarta esse projeto Serpo como real, né? Também, além da Linda Moulton Howe, outros ufólogos por aí, né, já ouviram falar desse intercâmbio entre ETs, que vem não sei quantos ETs por edifício Dulce, manda não sei quantos humanos, ou que só vem os ETs e não manda os humanos, né? Então existem várias coisas, né, desse tipo e nunca se prova, né? É muito difícil. E aí, por exemplo, você não sabe se quem está informando está desinformando, se quem está desinformando está informando, né? Fica naquela coisa. E chegou a existir até a possibilidade de liberação de fotos, mas nada aconteceu, né? Virou uma bela teoria, né? Uma bela história, mas não tem uma única foto desses militares, não tem uma única foto desses Greys, não tem nada de nada, né? O que eu acho disso? Agora eu vou dar meu input pessoal. Eu acho possível, sim. Eu acho possível os Greys convidarem alguns humanos para viver em outro planeta por um tempo. Os extraterrestres às vezes fazem isso, concedem esse privilégio para algumas pessoas, né? E principalmente porque existiam Greys reféns. Então, talvez, por exemplo, eles tenham usado isso como uma troca. Falando assim, ó, a gente leva tantos humanos e devolve, né? Quer dizer, na verdade tem reféns humanos, né? Embora o governo não está nem aí. Se tiver que matar, mata. Mas, de qualquer forma, uma troca de cientistas humanos por Greys, né? Militares ou cientistas humanos indo para um planeta, enquanto que os Greys vêm para cá também fazer suas pesquisas. Isso me parece uma coisa possível de acontecer. Eu não acho isso aí absurdo. Eu não sei se o projeto Serpo é real ou não é real. Não tenho, assim, dados, né? Nem a Linda Moulton Howe poderia dizer se aquilo é real ou não. Ficou um ponto de interrogação, né? Mas acontece que ela apostou muito do tempo dela e da fama dela e da reputação dela naquilo, e eu acredito que para ela fazer isso era interessante. Eu não sei dizer se esse relato é real, mas eu sei de casos, raros casos, em que o extraterrestre convida o humano para ir para o planeta dele, Greys e outros, né? Agora, eles sempre colocam que a vida vai ser encurtada. Se você, na maioria das vezes, eles avisam que você tem a ciência de que se você ia viver mais 30, 40 anos, você vai viver mais 5, 10, porque a morte vai acabar, a radioatividade, a diferença de tudo, né? Vai acabar te matando. Por mais que eles tenham tecnologia de adaptação e estejam habituados à viagem espacial. Então, por exemplo, esse programa não me é absurdo, não. Eu não acho. Eu acredito na possibilidade de existência de projeto Serpo. Mesmo se você acredita em Terra Oca? Não, não acredito em Terra Oca. Acredita em, sei lá, né, tantas coisas lá que nem o David Icke falou que a Lua parecia a estrela da morte. Isso é um absurdo, né? Agora, por exemplo, isso aí do ET trocar alguns humanos por ETs é uma coisa que pode sim acontecer, dependendo dos interesses do Gray, né? Por exemplo, se ele tinha interesse em fazer um consórcio onde você troca conhecimentos, um tratado de amizade, né? Uma demonstração, né? Um gesto de amizade com os militares americanos. Porque eu acredito que existe o consórcio, eu acredito que existe a troca de tecnologia, entendeu? Gray com humano, tanto que a informática avançou tanto, né? Tanto que certos setores da informação, da tecnologia, da computação avançaram tanto, de uma maneira estranha, rápida demais, né? E assim, meio misteriosa, né? Então eu acredito que isso aí foi um presente dos Greys. Dizem que o velcro, né, é um presente dos Greys. Dizem que
Uma série de medicações e coisas foram desenvolvidas por Grace que trocaram com os militares americanos coisas boas e coisas más, né? Coisas lícitas e coisas ilícitas, trocaram segredos, né? Tá certo? Então, respondendo para esse rapaz que eu não sei qual é o nome, se você que se lembra que você falou comigo, apresente-se, posta aí embaixo o seu nome. Quem foi que me perguntou do serpo? Eu estou respondendo, mas não sei para quem. Ok? Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.